que trata da redução da jornada de trabalho de 44 horas sem redução de salário, de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário, e o fim da escala 6x1. Ou seja, 40 horas semanais, se for 5x2, 8 horas diária, se for 4x3, 10 horas diárias, isso aí já seria eventual negociação coletiva. É importante que a gente compreenda que uma jornada de trabalho estabelecido pela Constituição, neste momento, a jornada máxima de 44 horas semanais, ela pode ser reduzida por PL, porque para baixo PL pode reduzir, para cima que não pode. Então, o PL tem a restrição de aumentar a jornada. Isso é importante estar na Constituição, porque nenhum governante poderia, por PL, aplicar um aumento de jornada de trabalho. Então, lá em 88, ao fixar na Constituição 44 horas semanais, de 48 para 44, foi exatamente impedir, por eventual circunstância de qualquer governo quisesse aumentar a jornada, estaria impedido. Neste momento, o que se debate é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. E junto, uma importante bandeira para a valorização da vida, a eliminação da escala 6x1, que é a pior das escalas de jornada de trabalho que possa existir, em especial para as mulheres. Então, aqui nós estamos trabalhando a lógica de melhorar o ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho saudável, ele ajuda a eliminar absenteísmo, ajuda a melhorar a concentração do trabalhador, da trabalhadora, no foco do trabalho, sem levar a um processo doentio, um processo estressante, um ambiente de trabalho que, eventualmente, tem uma jornada excessiva, casado com eventual assédio moral, ele leva a um processo de adoecimento mental. Então, um ambiente de trabalho, a jornada adequada, um ambiente saudável, evita a doença profissional, evita a doença mental, evita acidente de trabalho e melhora a qualidade e a produtividade. Produtividade que a economia brasileira está precisando. Então, aqui também tem a lógica de pensar a natureza do que está acontecendo no mercado de trabalho. Muito adoecimento, muitos acidentes e baixa produtividade. Então, isso aqui ajuda a pensar a economia. Não é meramente o benefício aos trabalhadores e trabalhadoras, esse é o essencial, mas ele também ajuda a pensar o nosso compromisso com a produção do país. Então, isso é importante a gente ressaltar e registrar nesse momento aqui. Portanto, o PL que o presidente manda, exatamente pensando como acelerar o processo, porque ele é mais ágil que a PEC, e a PEC ela vai tramitar também com sua naturalidade, evidentemente. O parlamento ele tem as suas autonomias de como vai tramitar tanto o PL, mas com a lógica da regra da urgência, e como a PEC. E os dois são importantes. Aqui nós não estamos botando competir um instrumento contra o outro instrumento. O que é claro é que o PL pode se reduzir, sim, por PL, e que agora a PEC também é importante na sequência consolidar esse processo, porque no futuro, qualquer governo que eventualmente queira mexer, como o governo argentino fez, de aumentar a jornada de trabalho, ele não poderá fazer por PL. Aumentar a jornada é por PEC na medida que está na Constituição. Então, assim, na sequência, sim, é importante a PEC. Agora, nós queremos que o PL esteja sendo levado em consideração neste momento, exatamente porque ele é mais célere do que a PEC pode ser discutida com mais serenidade, mais tranquilidade. Então, essa é a nossa visão em relação a isso. Então, queria, com essas palavras, passar aqui para os complementos do meu amigo, companheiro, colega Guilherme Boulos. Obrigado, Marinho. Bom dia a todas, a todos. Eu acho que hoje é um dia muito importante, porque o fim da escala 6x1 ele é um grito de liberdade do trabalhador brasileiro. Essa escala é desumana,
a jornada de trabalho de 44 horas, como o Marinho dizia, ela vem desde a Constituição de 88. Faz 38 anos que o Brasil não reduz jornada de trabalho. E hoje o presidente Lula ouviu o grito desses trabalhadores que estão exaustos, que estão se adoentando, que estão tendo burnout, porque não tem o tempo básico para descanso, para cuidado, para ficar com a sua família. O fim da escala 6x1, ele é uma reparação de tempo para o trabalhador. Tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida e esse tempo vai ser devolvido para o trabalhador com o fim da escala 6x1. E é muito importante que o governo do presidente Lula, que o presidente da República tenha ouvido o grito dos balconistas, das trabalhadoras do comércio, dos trabalhadores de shopping center, dos trabalhadores de posto de gasolina, dos trabalhadores dos porteiros, né, das trabalhadoras de supermercado, enfim, dos milhões de brasileiros e brasileiras que estão colocados nessa escala. O projeto de lei com urgência do fim da escala 6x1 é o projeto da família trabalhadora. Porque quem defende a família no Brasil defende que o trabalhador e a trabalhadora possa ficar mais tempo com a sua família. Tempo para cuidar dos filhos, tempo para ter lazer, para descansar, para amar. O Marinho falou de produtividade. Como é que se cobra que o trabalhador se qualifique para aumentar a produtividade se o trabalhador hoje não tem tempo para fazer um curso? O aumento da produtividade passa por um trabalhador descansado. Um trabalhador que esteja mais tranquilo e com descanso, ele produz melhor. Né? Inclusive os jornalistas e os câmeras que estão aqui, que vão se beneficiar, eu tenho certeza, com o fim da escala 6x1, que nós acreditamos que vai ser aprovada dentro desse prazo de 90 dias. O projeto de lei com regime de urgência, ele garante 45 dias no máximo de tramitação na Câmara, 45 dias de tramitação no Senado. Nós estamos falando de 3 meses para que isso possa ser aprovado, vire lei e seja sancionado pelo presidente Lula para beneficiar os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. E aqui eu queria destacar especialmente para as trabalhadoras mulheres a importância desse projeto. Porque o dia de descanso que uma mulher trabalhadora tem hoje, na 6x1, nem de descanso é. A gente vive num país machista, em que as tarefas domésticas são relegadas, na maioria dos casos, às mulheres, que têm dupla, tripla jornada. E o tempo que essa trabalhadora, que passa 8 horas, 9 horas, né, de trás de um balcão ou num caixa de supermercado, o tempo que essa trabalhadora deveria ter para descansar é para cuidar da casa, é para fazer comida, é para lavar louça, é para lavar roupa, e ela não tem descanso, não tem tempo de lazer, não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo de assistir um jogo de futebol. E quando a gente consegue, e nós vamos conseguir, acabar com a escala 6x1 por essa iniciativa do presidente Lula, eu não tenho dúvida que nós vamos dar dignidade, liberdade para essas trabalhadoras e para esses trabalhadores do Brasil. E eu acho que tem uma coisa muito importante, termino com isso, para que a gente possa ouvir as questões de vocês. É a diferença. O governo de extrema-direita na Argentina, do Javier Milei, aumentou a jornada para 12 horas diárias. O ex-presidente Jair Bolsonaro dizia que o trabalhador teria que escolher entre ter emprego e ter direito. O presidente do partido do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, disse para uma plateia de empresários recentemente, junto com o Antônio Rueda, que eles iam dar a vida para que a escala 6x1 não fosse votada esse ano antes da eleição, para defender o interesse dos privilegiados. Enquanto isso, o presidente Lula manda o projeto de lei com regime de urgência para acabar com a escala 6x1. É isso que está em jogo no Brasil. É esse debate que vai estar em jogo no nosso país, quem está do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil e quem está do lado dos privilegiados. O presidente Lula sempre teve lado.
O nosso governo tem lado e esse projeto de lei com regime de urgência para acabar com a 6x1, reduzir a jornada de trabalho para 40 horas sem redução de salário, é mais uma demonstração que o presidente Lula está sintonizado e ao lado da maioria dos trabalhadores brasileiros. Ministro, então a expectativa é que seja aprovado até o meio do ano, antes do recesso parlamentar do meio do ano. E o que é que o presidente Lula acertou com o Mota, uma vez que o presidente da Câmara já tinha falado que já tinha escolhido o rito de tramitação do tema, que seria por PEC e não por PL? Olha, o presidente da Câmara ele tem autonomia para definir a pauta, né, o que ele vai pautar, e, logicamente, isso é parte do processo legislativo. Agora, com um projeto de lei com regime de urgência, você coloca um tempo máximo. Essa é a natureza do projeto de lei com regime de urgência, dá urgência para a tramitação. Então, se a PEC for aprovada no prazo de 45 dias, excelente. O que é importante para o presidente Lula é que a gente consiga, no prazo mais rápido, ter esse resultado para o trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro tem urgência. Isso o governo mandou um PL em regime de urgência. O governo demorou a entrar nesse debate, se há tanta urgência, a PEC agora chegou ali na beira. O governo não podia ter mandado ano passado, não demorou um pouco? Veja, demorou ou não demorou, é preciso compreender o seguinte: o tema da jornada está na casa há muito tempo, não é de agora. O que o governo aguardava é que o parlamento tivesse acelerado esse debate antes, por PL ou por PEC. Os PLs estão na Comissão de Trabalho há muito tempo. Estão dizendo que vão acelerar a votação do PL na Comissão de Trabalho. Ótimo. Agora, o que o governo esperava é que os projetos que estivessem por iniciativa parlamentar tivessem avançado. Na medida que observamos que ele estava sendo postergado, nós decidimos, o presidente Lula tomou a decisão de encaminhar o PL para poder garantir o timing desse debate. Agora, como o ministro Boulos disse, se a PEC for aprovada neste prazo, evidentemente que o PL está prejudicado, não é necessidade. Mas se a PEC for, né, tem o rito da PEC, que é mais demorado do que o PL vai avançar. E pode ser, o PL entra em vigor, a redução da jornada de trabalho, depois se consolida por PEC para impedir eventuais aventureiros de futuro querer aumentar a jornada, como aconteceu na Argentina. Eu acho que acho que esse debate se, né, mata esse debate por aí. Como é que o presidente da Câmara recebeu essa pressão do governo? Porque na prática isso é para pressionar que tenha celeridade. Como é que ele recebeu isso ontem nas conversas que os senhores tiveram? E a proposta do governo traz um período de transição ou é para aplicação imediata? Veja, a proposta do governo é aplicação imediata. É evidente que o Congresso, o Parlamento, ele tem autonomia de qual é o projeto que vai aprovar, qual é o resultado do projeto que vai virar lei efetivamente. Se tem, se não tem transição, já não compete ao governo. Compete ao governo fazer a defesa do seu projeto, e a defesa do seu projeto é a aplicação imediata. Agora, se vai ser ou não vai ser, vamos aguardar a aprovação, tá certo? E nós somos, às vezes, muito ansiosos de querer antecipar o resultado, né? Você pensa em fazer um bolo, muitas vezes ele sai embatumado, ele não sai do jeitinho que você deseja, mas é preciso bater o bolo, botar todos os ingredientes, botar no forno e depois saber como o bolo saiu. Então nós estamos aqui, na verdade, preparando, não é, a receita do bolo. Nós estamos apresentando a receita do bolo. Agora, como o bolo vai sair, vai depender do Parlamento brasileiro. Tá certo, Boulos? Só para registrar que ele está falando do bolo, não do bolo. Os setores têm reclamado que a medida da escala 6x1 pode impactar os setores nos próximos anos. Eu queria saber se o governo prevê algum impacto, se a medida ela é livre de impacto. Ela vai impactar certamente, e vai impactar para o bem, a ponto de muitas empresas tomarem iniciativa, mesmo antes do resultado do projeto de lei, de mudar essa escala.
aqui em Brasília, tem um importante mercado e tem outro que está seguindo o caminho. Eu não vou citar o nome para não fazer propaganda de ninguém, mas resolveu acabar com a escala 6x1 e transformou 5x2. Por que eles resolveram? Porque eles gostariam de acabar com a escala? Não. Porque eles observaram que eles não estavam tendo condições de preencher as vagas abertas na escala 6x1, porque os trabalhadores estão rejeitando, estão pedindo clemência. É o grito de liberdade que o Guilherme Boulos falou. Não é? Ao observar isso, por exemplo, em novembro, teve, não sei se vocês acompanharam, aqui na Esplanada, um feirão do emprego, ali entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho. Eu fui num selecionador, uma pessoa que estava lá fazendo lá o cadastro da turma, chamando, não é? E buscando ali recepcionar os candidatos e candidatas para as vagas abertas. Ele tinha 33 vagas abertas e conseguiu preencher 18 só. Eu dialogando com ele, qual era a resistência, qual era a dificuldade? E ele disse, a dificuldade é que a gente fala do salário, fala dos direitos, até aí tudo bem, mas quando fala que a escala é 6x1, a pessoa fala, eu não posso, porque eu tenho filho para cuidar, eu estou fazendo um curso de aperfeiçoamento, eu estou investindo na minha capacitação, isso me tiraria essa condição, eu não posso aceitar o emprego por essa razão. Isso foi levando algumas empresas a adiantarem o processo e antecipar o debate. Qual o resultado desse importante mercado aqui? Ele tinha 24 faltas diárias. O simples fato de mudar para 5x2, mesmo mantendo a jornada de 44 horas semanais, ele zerou as faltas desse empregador. Veja, então o impacto vai ser muito positivo para a economia brasileira, vai ser positivo para as empresas, vai ser positivo para o ambiente de trabalho. É isso que nós esperamos, é isso que nós temos certeza que vai acontecer. Ah, mas tem impacto de custo. Claro que tem impacto de custo, que ele é compensado pela melhoria da qualidade, melhoria da produtividade e diminuição do absenteísmo. Então as coisas se compensam. E é o que é demonstrado na história, seja fora do país, seja no Brasil. No Brasil, quando reduziu de 48 para 44 horas semanais na Constituinte em 88, eu me lembro bem, liderei muitas passeatas contra o Centrão na época, que não queria aprovar a redução de jornada de trabalho. Aquela redução de jornada foi tirada ali na base da muita mobilização de trabalhadores e trabalhadoras, como estão acontecendo agora. E isso levou à melhoria do ambiente de trabalho. Naquele momento, diminuiu o absenteísmo, diminuiu o acidente, melhorou a produtividade, melhorou a qualidade. Foi isso que aconteceu em todos os momentos históricos, seja fora do país, outros países que a gente acompanha, seja no Brasil. E é o que vai acontecer outra vez. Só se me permite. Vamos fazer a última pergunta. Só se me permite. O presidente já está chamando Claro, para claro. Mas só complementar uma coisa que eu acho que é muito importante, porque às vezes esse debate tem sido feito de uma maneira assodada. E aí se compra a ideia de que o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, vai ter um efeito negativo na economia. Nós temos estudos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fez um estudo aprofundado, longo, com dados, pegando categoria a categoria, da construção civil à agricultura, ao comércio, aos serviços, aos varejistas. Pegou todos os setores e avaliou impacto. E a conclusão do estudo do IPEA é que a redução da jornada com reorganização de escala de trabalho, ela vai ter um impacto sobre as empresas semelhante ao impacto de aumento real do salário mínimo, que é uma política que o Brasil tem em todos os governos do presidente Lula. Esse estudo é público. Olhem os outros países do mundo. Quando se reduziu jornada de trabalho, quando se reorganizou a escala, o resultado foi aumento da produtividade do trabalho. Por uma razão óbvia, que um trabalhador descansado produz melhor, rende mais. Então nós não podemos deixar solto uma narrativa de que o fim da escala 6x1 ele vai trazer um problema para a economia. Não é verdade. Não é verdade. Agora é lógico,
Você pegar as grandes confederações patronais, elas vão reproduzir esse discurso. Eu nunca vi o presidente da Fiesp defender melhora de direito para o trabalhador. Acho que nenhum de vocês viu também. Né? Um grande empresário defender direito para o trabalhador. Acho que nunca na história do mundo isso aconteceu. Então eles estão fazendo o papel deles e o presidente Lula, que tem lado, é o lado dos trabalhadores do Brasil, está fazendo o seu, mandando o projeto de lei com base em estudos, em análise econômica, em cálculo, em responsabilidade com a economia brasileira e, acima de tudo, em humanidade com os trabalhadores e trabalhadoras. Porque eu acho que quem sai por aí atacando o fim da 6x1, acho não, eu tenho certeza que nunca atrapalhou na escala 6x1. Vamos ter que ir, gente. O pessoal está chamando para. Obrigado, pessoal.